Afinal, o Reddington é ou não é pai da Elizabeth King? E a Catarina, será que ela era realmente uma impostora? Será que ela morreu? Quando é que The Blacklist chega no Brasil? Essas e várias outras perguntas que vocês mandaram lá no Instagram eu vou responder no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e pra você que me segue lá no Instagram, você viu que alguns dias atrás eu postei um story lá pedindo pra vocês mandarem perguntas sobre The Blacklist pra eu poder responder em um vídeo e este dia chegou. No vídeo de hoje eu vou responder mais de 30 perguntas que vocês mandaram lá, por isso que eu já vou começar esse vídeo sem muita enrolação. Então pra eu não enrolar, já desce aqui, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e bora começar logo com a primeira pergunta que já mandaram lá, que foi a Cass_Len. Ela perguntou se o Reddington é ou não é pai da Elizabeth King. Cara, eu já fiz alguns vídeos sobre essa teoria, né, de que se ele é o verdadeiro Reddington, se não é. Vou deixar até o link aqui no card que lá vai ter mais detalhes, mas sim, eu acredito que ele seja o verdadeiro Reddington e que ele seja pai da Elizabeth King. Essa é a teoria que eu mais acredito, na verdade, e tem mais detalhes do porquê que eu acho isso nesse vídeo aqui. Se eu for explicar tudo de novo, vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas eu acho que sim. Próxima pergunta é do Lucas Silva, ele perguntou quando é que The Blacklist chega no Brasil. Então, essa pergunta ainda não foi respondida pra gente, porque, como muita gente sabe, talvez algumas pessoas não saibam, The Blacklist aqui no Brasil passa em dois lugares, no canal AXN, que é um canal da TV a cabo, né, TV fechada, e lá eles ainda não decidiram, não anunciaram quando é que vai estrear a 8ª temporada. Então, não sabemos. Eu tô acompanhando as redes sociais desse canal pra ver, assim que eles postarem uma data, eu posto pra vocês no meu Instagram também, então é importante vocês me seguirem por lá. Mas, por enquanto, não tem uma data de estreia por lá, e na Netflix, que é outro canal de transmissão, demora muito mais. Eles costumam colocar lá no catálogo só depois que termina a temporada, que deve ser só lá pro final do ano que vem. Então essa 8ª temporada deve chegar na Netflix lá pra setembro, outubro. Eu tô chutando, tá? É uma especulação baseado no tempo que demorou para as outras temporadas chegarem. Mas data oficial ainda não tem nem da Netflix e nem do canal AXN. O Matheus perguntou quem é o número 1 e o número 2 da lista negra do Reddington, né? Que a gente já viu que o número 3 era a Catarina, número 4 eu não lembro quem que era, acho que era o Dembe, né? Se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí quem é o número 1 e o número 2? A gente não tem essa resposta ainda, então óbvio que essa resposta é totalmente pessoal minha, mas eu acho que o número 2 é a Elizabeth King e o número 1 é o próprio Raymond Reddington. Eu acho. Uma pausa aqui rapidinho nas perguntas, já vou continuar, não sai do vídeo, tem muita pergunta ainda pra responder, mas só queria mostrar pra vocês esse calendário maravilhoso que eu fiz, que eu lancei essa semana, mano, tá incrível. E você pode ter o seu também, uma das páginas é de The Blacklist, mas são várias séries diferentes aqui. Quer saber como você pode ter um desses na sua casa também? Fica até o final do vídeo, que lá no finalzinho eu vou explicar, mas é pra assistir o vídeo inteiro, viu? Não é pra pular. Pra quem já assistiu aí os 2 primeiros episódios da 8ª temporada, a gente viu aí que surgiu a especulação de um agente N13, que a Catarina falou, que era um agente da KGB, que estava ali infiltrado no governo americano e etc. E surgiu as especulações de quem é esse agente N13. É o Reddington, é a Elizabeth King, e essa foi justamente a pergunta do Wagner. Ele perguntou se eu acho que a Elizabeth King é essa agente N13, né, essa agente infiltrada da KGB. E mano, não sei, eu diria que não. Porque esse agente N13, pelo que eu entendi, ele é da época que a Catarina trabalhava pra KGB, que ela se envolveu com o Reddington há mais de 30 anos atrás. A Masha, que seria a Elizabeth King depois, ela era muito criança ainda, então não tinha como ela ser essa agente N13, a não ser que foi um programa ali implantado na mente dela. Então eu acho que não, acho que ela tem na mente o arquivo Sikorsky, que tem toda um negócio, todas as informações referentes a esse agente N13, mas eu acho que não é ela especificamente. Pode ser a Catarina, a verdadeira Catarina, porque eu ainda acho que não era essa mulher que apareceu, eu ainda acho que ela é uma impostora, mas pode ser o próprio Raymond Reddington, então acho que é um desses dois. E já pegando um link nisso que eu acabei de falar, o JP Alves, ele perguntou se eu ainda acho que a Catarina era uma impostora. Aqui vai um pequeno spoiler, então se você ainda não assistiu os episódios da 8ª temporada, pula pra esse tempo que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Pra você não tomar spoiler do que eu vou responder agora. Mas pra quem já viu esses episódios, viu aí que a Catarina, ela morreu, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, que tem uma outra pergunta também referente a isso. Mesmo com essa saída da Catarina, fica a dúvida, né? Será que eu ainda acho que ela era uma impostora? Sim, eu acho, porque, mano, sempre que ela fala sobre a vida da Catarina, ela é muito vaga, parece que ela não sabe as coisas que aconteceram na própria vida. Então, sim, eu ainda acho que ela é uma impostora. Eu acho que a verdadeira Catarina ou ainda vai aparecer, ou a gente vai descobrir que os ossos eram dela, ou que ela morreu de alguma forma, que tem alguma comprovação da morte dela, alguma coisa assim. Mas eu ainda acho que essa Catarina que apareceu nessa 7ª e 8ª temporada não é a verdadeira. Continuando aqui o vídeo sem spoilers, a Bel Silva perguntou pra mim quem é o melhor personagem da série. Óbvio que eu responderia o Raymond Reddington, e óbvio que ela já sabia disso, porque ela perguntou tirando o Reddington. Quem é o meu personagem preferido? Assim, eu gosto muito do Wrestler, eu acho que ele é muito
muito fiel a tudo que ele acredita, mas ele tem um pé no crime ali, né, para as coisas que já aconteceram no passado dele. Então eu acho que ele tem grandes chances de ser um sucessor do Reginald. Eu ainda acredito bastante nisso. Só que ele não é meu preferido. Eu gosto muito do Demby também, porque, mano, é o Demby, né? Não tem como odiar esse cara, ele é perfeito, ele é muito foda em tudo que ele faz. Só que eu ainda acho que o meu favorito é o Aram Mojtabai. Eu gosto muito dele, de toda a evolução que ele teve. Eu acho que foi o personagem que mais evoluiu desde a primeira temporada, mais ganhou espaço também. Então ele é o meu personagem favorito, fora o Reginald. Era a Liz, mas ela ficou muito chata nessas últimas temporadas. Agora vamos para uma pergunta da Lari Alves, que ela retomou algumas coisas que eram muito especuladas nas primeiras temporadas. Agora a gente ainda fica meio assim, mas a pergunta é: será que o Reginald é um impostor? Eu acredito que o Reginald é um impostor? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele seja realmente o Raymond Reginald verdadeiro. Existe a possibilidade de não ser? Existe. Existem várias provas que podem justificar ali que ele seja um impostor, mas não é o que eu acredito. Eu acredito que ele seja o verdadeiro Raymond Reginald, mas existe mais coisa por trás dessa história. Eu acho que é mais complexo do que a gente imagina. A Sweet Forbes perguntou: qual que é o final perfeito pra mim em The Blacklist? Eu costumava sonhar com um final onde o Reginald seria aposentado, ou de repente ele se entregaria de vez pra polícia pra ser preso, ou, mais provável, ele morreria. E aí ele passaria o império dele todo pra Elizabeth King, que ele estaria treinando ela pra isso. Mas agora eu não gosto mais da Elizabeth King, eu não quero que ela pegue esse império. Então hoje meu final perfeito é a provável morte do Reginald, porque eu acho que não vai acabar de outro jeito, eu acho que ele vai acabar morrendo mesmo, e ele passando esse império pro Wrestler. Eu ainda acho que é o melhor sucessor pra ficar no lugar dele. Agora uma outra pergunta bem pertinente que a Riane mandou, ela perguntou como é que eu acho que vai ser a relação do Reginald com a Elizabeth depois de tudo isso que vai acontecer na 8ª temporada, se é que tem volta essa relação deles dois. Eu acho que tem. Sabe por quê? Porque a Liz faz isso toda a temporada. Já colocou ele na cadeia, já fez um monte de coisa. Tudo bem que agora o Reginald sabe da traição dela. Então agora pode ter alguma coisa diferente ali. Mas pelo tanto de carinho e amor que ele sente por ela, ele vai perdoar, senão ele já tinha matado ela. E ele não quer fazer isso. Então existe uma chance de ele perdoar e vai ser a mesma coisa. Vai chegar no final ali, o Reginald vai correr perigo por causa das coisas que ela fez. E aí ela vai se arrepender e vai tentar ajudar ele, como sempre foi. E aí ele vai acabar perdoando pelo sentimento que ele tem por ela. E eles vão acabar se reaproximando de novo. Eu acho que isso vai acontecer sim no final já da 8ª temporada. E aí ela fez uma outra pergunta logo em seguida, falando sobre as pessoas que shippam o Reginald com a Elizabeth King. Mano, vocês são doidos? Vocês são doentes, velho? Como é que você shippa? Porque beleza, pode ser que ele não seja pai dela, mas ele tem idade pra isso, ele tem o sentimento por isso. Como é que vocês enxergam? Mano, tudo. Eu tô vendo isso em todas as séries agora. Vocês não podem ver um amor fraternal, um amor entre amigos, que já tem gente shippando. Não é assim, gente. Existem outros tipos de amores. Existe amor entre amigos, existe amor entre irmãos, existe amor entre pai e filho. Nem todo amor tem que ser romântico, gente. Parem com isso, vocês são doentes. Vocês estão fazendo quase um incesto aqui na série. Não, eu acho ridículo. Não passa nenhuma hipótese pela minha cabeça um chip entre eles dois, e eu espero que não passem pela cabeça de vocês também. Parem com isso. Agora, pegando nessa mesma linha de pensamento, a Luena S. Teixeira, ela mandou lá perguntando como é que eu acho que essa relação vai terminar, né? É basicamente o que eu já tinha falado, só que pensando num final da série. Eu acho que eles vão terminar reconciliados ali, com uma amizade de novo, com o Reginald perdoando tudo que a Elizabeth fez, ela descobrindo o segredo, e aí ele sabe o que vai acontecer? Ela vai descobrir o segredo e vai falar: ah, por isso que ele não quis me contar, ele realmente estava querendo me proteger, que é o que ele fala desde o primeiro episódio. Ele realmente estava querendo me proteger, eu realmente não deveria ter sabido disso, agora eu tô correndo perigo porque eu insisti e não ouvi o Reginald. E aí ela vai pedir perdão, ele vai perdoar porque ele é besta e gosta dela, e aí as coisas vão voltar ao normal, ou vai ser no leito de morte dele ali. Alguma coisa assim, mas certeza que é dessa forma que vai terminar essa relação deles dois. Indo para a próxima pergunta aqui, a BFS Aninha, ela perguntou se essa 8ª temporada vai ser a última, porque ninguém divulga nada. Não temos nenhuma informação sobre isso, e eu acho que a NBC, que é o canal que exibe a série lá nos Estados Unidos, ela tá esperando pra ver a audiência. Como só teve 2 episódios, então tá cedo ainda. Eu acho que vai ter que voltar em janeiro, até lá pro 5, 6, 7º episódio pra ver a audiência, ver se a galera ainda tá curtindo, ver o que estão comentando na internet pra de repente fazer uma renovação. Existem grandes chances de essa ser sim a última temporada. Eu posso confessar aqui pra vocês que eu gostaria que fosse. É legal conversar com vocês sobre The Blacklist, então enquanto tiver temporada a gente vai conversar aqui nesse canal. Mas, mano, pra mim já tá perdendo um pouquinho o fôlego. A 7ª temporada já não foi lá aquelas coisas. A 8ª temporada começou bem, vamos ver como é que vai ser os próximos episódios, mas tá cansando essa dinâmica. Eles precisariam criar novas histórias que nos deixem interessados ali pra poder acompanhar, coisa que já tá ficando um pouquinho difícil aqui em The Blacklist. Então eu acho que existe grande chance sim de ser a última, mas se continuar dando audiência, a NBC vai continuar renovando. Então assim que eu souber, eu aviso vocês lá no Instagram, inclusive me sigam lá. Instagram, @minhavidaemasérie_, Twitter também, @LukeSmith, podcast, eu tenho podcast que eu falo de várias coisas lá também, então me sigam em todas essas coisas aqui, fechou? Vamos para a próxima pergunta. A Stephanie perguntou aqui se eu acho que o Reginald ele tá preparando a Elizabeth King pra ficar no lugar dele. Eu achava isso, eu já até falei pra vocês, né, que eu achava o meu final perfeito seria Elizabeth no lugar dele, e eu acho que ele tava preparando ela pra isso sim. Só
que eu acho que não vai ser mais o caso, não. Porque já aconteceu muita coisa, já teve muita treta entre eles dois. Eu acho que ela já se desviou muito do caminho dela, ela já não é a mesma Elizabeth lá do começo da série. Apesar de ela cometer vários crimes pra conseguir o que quer, eu ainda acho que ela é muito egoísta, se bem que o Reginald é um pouquinho também. Ainda assim, eu acho que ele tava treinando ela, mas ele já não deve mais pensar nisso, não. Eu acho que ele falou alguma coisa sobre isso, né, no final da 7ª ali, quando ele tava conversando com o Dembe. Eu tenho quase certeza, mas eu acho que não é mais o caso, não. A Manu mandou uma coisa aqui que não foi uma pergunta, mas foi um comentário que eu achei muito engraçado, eu quis colocar. Ela falou que seria muito facilmente manipulada pelo Reginald. Eu só queria dizer que sim, eu provavelmente também seria, porque o cara é muito foda. Ele é muito bom conversando, então acho que em 5 minutinhos de conversa ali com o Reginald, você ia esquecer que ele é um criminoso, você ia achar que ele tá certo e você ia ficar contra o FBI só pra poder ficar do lado dele, porque ele é muito bom no que ele faz no diálogo, na conversa ali. Então sim, eu provavelmente também seria muito manipulado por ele. A próxima pergunta aqui é da Bel Silva. Ela perguntou se eu acho que o Reginald vai ficar bem de alguma forma, se eu acho que ele vai morrer. Eu acho que até o final da série, eu acho que a série vai acabar, na verdade, com ele morrendo. Só que eu não sei como é que vai chegar essa morte. Porque ele tava doente, né? Ele tava muito mal no final da 7ª temporada. No começo da 8ª, não chega a ser um spoiler tão grande, tá, gente? Mas ele já não tá tão doente assim. Ele já aparenta uma saúde melhor, já parece que ele melhorou milagrosamente. Então eu não sei se essa doença vai voltar, se isso vai voltar a ser um assunto, ou se ele só melhorou pra rolar esses 2 primeiros episódios aí por causa da Catarina, depois ele vai voltar a apresentar alguns sintomas de novo. Então eu não sei o que a série tá querendo nos dizer ali. Eu acho que ele vai começar a piorar de novo dessa doença. Ele tava procurando uma cura, eu já comentei sobre isso nesse vídeo aqui, ó, sobre a doença do Reginald, tem mais detalhes lá, mas eu acho que ele vai começar a ficar doente de novo, vai ficar muito mal, vai conseguir encontrar a cura pra isso, mas vai descobrir que a Elizabeth King, sendo filha dele, também herdou essa doença, ele vai dar a cura pra ela e vai acabar sacrificando, e nesse momento que vai ter o perdão entre os dois, então eu acho que ele vai acabar morrendo dessa doença, mas acho que ninguém vai conseguir matar ele não. E pegando um pouquinho aí o gancho desse final do Reginald, né, ele vai ter que passar o império dele pra alguém, já comentei um pouquinho sobre isso nesse mesmo vídeo, mas o André Luiz Gisotti, ele mandou uma pergunta lá também sobre pra quem que eu acho que o Reginald vai deixar o império dele, e ele deu 3 opções, que é a Liz, o Dembe e o Wrestler, que são exatamente as 3 opções que eu também pensaria, né? Então eu já acho que ele, como eu já tinha comentado, né, só pra complementar aqui, eu acho que ele deixaria pra Liz, só que eu acho que não é mais o caso. Eu acho que ele não deixaria pro Dembe, ele pode até deixar, mas não daria muito certo, porque, mano, o Dembe tem um coração muito bom, velho, ele não conseguiria ter um império do crime, ele não conseguiria tomar as decisões que o Reginald toma. Então eu acho que ele merece, mas não daria muito certo, ele ia acabar perdendo tudo que o Reginald conquistou. Então eu acho que até o começo dessa 8ª temporada, pelo menos, o Wrestler é a melhor opção. A Leandra mandou uma pergunta sobre o casal Wrestler e Elizabeth King, se eu acho que eles vão ficar juntos no final, o que eu acho desse casal. Eu acho que demorou pra acontecer, porque eles tinham uma química muito legal. Eu sei que muita gente fala, não, é só química de trabalho, química de amizade, e eu acho que eles sempre tiveram uma química de amizade. Mas desde um pouco depois da morte do Tom, eu comecei a sentir um pouquinho de coisa a mais ali entre eles dois, então eu sempre sim torci por esse casal, e tá começando a acontecer ali, a gente já viu algumas coisas na 8ª temporada que eu não quero falar aqui, mas sim, eu acho que vai acontecer, porque nessa guerra entre o Reginald e a Elizabeth King, nessa 8ª temporada que vai rolar, eu acho que o Wrestler vai ficar do lado da Elizabeth King, e nesse meio tempo vai acontecer o romance entre eles dois. Se eles vão ficar juntos até o final, eu não sei. Eu acho que sim, eu gostaria que sim. Mas não sei, eu não gosto mais tanto da Liz, então não sei, eu gosto mais do Wrestler. Vamos ver, mas é um casal que no momento eu gosto, que demorou pra acontecer e que eu acho que eles vão ficar juntos mais um tempo ainda. A próxima pergunta tem mais um pequeno spoiler aí do que aconteceu na 8ª temporada, então se você ainda não assistiu, pula pra esse tempo aqui de novo pra você continuar com as próximas perguntas. Nessa pergunta, a Lari Alves perguntou o que eu acho que a Elizabeth King vai fazer com o Reginald, já que ele supostamente matou a Catarina. Por que supostamente? Porque talvez isso não tenha acontecido. Existe uma outra pergunta sobre isso, daqui a pouco eu falo. Mas o que eu acho que a Elizabeth King vai fazer com o Reginald? Ela vai caçar ele até o inferno pra tentar se vingar disso, né? Até porque a Catarina, ela deixou a mensagem pra ela na caixa postal, no celular, e isso parece que vai servir de incentivo pra Elizabeth ir atrás do Reginald de alguma forma, tentar desvendar algumas coisas no meio de todos esses segredos. Então ela vai atrás dele, mas é o que eu falei, ela vai chegar perto de matar ele, ela vai conseguir vencer o Reginald, simplesmente pelo fato de que o Reginald não vai conseguir fazer nada contra ela, senão ela já tinha morrido, e por causa disso ela vai acabar vencendo o Reginald e vai descobrir todo o segredo, vai descobrir que o Reginald estava certo e vai perdoar e vai ficar tudo bem. Voltando agora com as perguntas sem spoiler, mais uma pergunta aqui do André Luiz Gisotti. Ele perguntou o seguinte, né, que nessa 8ª temporada, provavelmente vai rolar, provavelmente não, certeza que vai rolar a guerra entre a Liz e o Reginald, que eu tava falando agora, e ele perguntou como é que eu acho que a equipe do FBI vai se portar no meio dessa guerra, de que lado que eles vão ficar, ou se a equipe vai dar uma rachada ali. E André, você mandou a pergunta já com a resposta que eu ia dar. Eu acho que sim, vai ter uma racha aí no meio dessa equipe, eu acho que vai ser exatamente assim. O Cooper, né, o Harold Cooper e o Wrestler, eles vão ficar do lado da Elizabeth King, o Wrestler, obviamente, porque ele deve estar apaixonado, deve estar gostando, ele vai acreditar na Elizabeth King, e o Harold Cooper, porque ele tem, por
mais que tenha o Reginald ali em cena, mas ele tem um sentimento de responsabilidade de pai ali, meio com uma relação paternal com a Liz. Ele se sente responsável por muita coisa que aconteceu com ela, então ele vai ficar do lado dela mesmo que ela esteja fazendo umas coisas erradas. Já o Aran e a outra menina que entrou agora na 7ª temporada, que eu esqueci o nome, uma japonesinha, que eu não gosto muito dela ainda, mas eu acho que ela, por mais que ela seja muito contra o Reginald, ela tem um passado muito obscuro, então eu acho que o Reginald vai convencer de deixar ela do lado do Reginald, e o Aran, ele idolatra muito o Reginald, né? Ele chama de Mr. Reginald o tempo todo. Então eu acho que ele vai ficar do lado do Raymond Reginald também. Então acho que vai ter essa divisão aí entre a equipe. Ainda falando um pouquinho sobre a 8ª temporada, não é muito spoiler, mas a Lohane perguntou se eu realmente acho que a Liz vai trair o Reginald, né? Porque a promo tava tentando vender isso, mas algumas falas do Reginald tava fora de contexto, né? Como eu cheguei a citar quando eu analisei a promo. Lembra que eu analisei essa promo para as expectativas da 8ª temporada? Vou deixar o link aqui no card se você não viu. Mas eu falei um pouquinho sobre isso, que algumas coisas estariam fora de contexto e realmente estavam. Mas mesmo assim, né? Eu tava com suspeita de que essa guerra ia realmente não acontecer, mas pelos 2 primeiros episódios, sim, essa guerra vai acontecer, Lohane, vai ter essa treta entre o Reginald e a Elizabeth King, provavelmente até o final da temporada. A Lid perguntou aqui qual final que eu gostaria pra cada um dos personagens, e perguntou também se a Samar vai voltar. Eu não sei, talvez a Samar volte tipo, no último episódio pra fazer uma participação ali no finalzinho, porque pelo que eu soube foi a atriz que pediu pra sair. Ela queria fazer novas coisas na carreira e tal, e ela foi procurar novos desafios, por isso que a personagem dela saiu da série. Foi o que eu ouvi, tá? Eu não cheguei a pesquisar muito a fundo pra saber se era isso mesmo. Então ela só vai voltar se for pra fazer uma pequena participação. Acho que voltar por elenco mesmo vai ser difícil. Agora, para os personagens que estão lá, entre todos, eu acho que só o Reginald pode morrer, né? No finalzinho ali, provavelmente da doença, como eu já tinha falado. A Elizabeth King, ela vai ficar viva e provavelmente vai ajudar ali de alguma forma, não sei o que vai acontecer exatamente com ela. O Dembe, eu acho que em algum momento ele vai se libertar do Reginald, se libertar entre aspas ali, né? Ele vai viver a vida dele com família, com todo mundo, vai ficar de boas. O Harold Cooper, que é o chefe ali do FBI, eu acho que ele vai morrer em algum momento, numa guerra, numa troca de tiros ali, e alguém vai ficar no lugar dele, que poderia ser o Wrestler, mas eu acho que ele vai ficar no lugar do Reginald, que seria o final do Wrestler, eu já tô emendando aqui, e alguém vai acabar tomando o lugar do Harold Cooper, que pode ser a própria Elizabeth King também, por mais que ela tenha todas essas decisões duvidosas, mas eu acho que ela pode ficar lá. E o Aran, eu não sei, seria bom a Samar voltar nos últimos episódios e eles ficarem juntos de novo, porque ele não encontrou ninguém que fizesse ele se sentir como era com a Samar, né? Eu gostava muito da relação deles dois, então seria legal que ela voltasse só pra eles terminarem juntos. A Giovanna fez uma outra pergunta aqui sobre a maleta de ossos, né? Aquela ossada lá que apareceu acho que na 3ª ou 4ª temporada, se eu não me engano, né? Virou lenda, o que aconteceu? E ela falou também que adora o canal, obrigada, Giovanna. Essa maleta de ossos, se eu não me engano, ali no final da 5ª temporada, houve uma revelação de que teve um exame de DNA e que era do verdadeiro Raymond Reginald, e foi aí que a Elizabeth King descobriu tudo e ficou contra ele, então aconteceu todas aquelas coisas. Eu não comprei muito essa ideia não, eu vou ser bem sincero com vocês. Então eu ainda acho que esses ossos são da verdadeira Katarina Rostova. Inclusive eu fiz um vídeo sobre essa Katarina que apareceu, por que eu acho que ela é uma impostora e por que eu acho que a verdadeira Katarina já morreu, citando esses ossos em algumas cenas também. Eu vou deixar o link aqui no card, ó. Clica aqui, depois que acabar esse vídeo, clica aqui pra você ver com mais detalhes, mas tudo me faz acreditar que esses ossos sejam da verdadeira Katarina. Dá uma olhada lá depois que terminar esse vídeo aqui. O Luiz perguntou se eu tô gostando dessa temporada, ele falou que tá achando mais ou menos, assim, que a da 1ª à 4ª foi melhor, e realmente, da 1ª à 4ª ela foi mais intensa, a 5ª e 6ª pra mim foi muito boa, mas ainda, né, ficou umas coisas ali a desejar, e a 7ª pra mim foi a mais fraca da série. Só que a 8ª, Luiz, eu acho que tá cedo ainda pra gente falar, só teve 2 episódios, então falar que a temporada tá fraca só por esses 2, eu acho que é cedo pra gente falar isso. Eu tô gostando, eu gostei desses 2 primeiros episódios, vamos esperar sair mais alguns, e aí a gente define um pouquinho o que a gente tá achando dessa temporada, combinado? A Valéria fez uma pergunta aqui referente lá à 6ª temporada, sobre por que o Reginald não fugiu da prisão, né, que ele tem várias artimanhas ali, por que ele não fez algum esqueminha pra conseguir fugir? Valéria, eu não sei se você já viu a 6ª temporada inteira, então me desculpe pelo spoiler, mas ele já tentou fugir. Não tem um episódio que ele até coloca uma barba, que ele se disfarça do chefe ali da cadeia, do gerente, do diretor, eu não sei o nome de quem chefia uma cadeia, mas ele se disfarçou tudo certinho, imobilizou, pegou ajuda de mó galera lá e quase fugiu. Acho que o Dembe tava chegando com o helicóptero também, só que a Elizabeth King, até quando ela tenta ajudar, ela atrapalha. Ela foi lá na cadeia, perceberam que o Reginald não tava lá, perceberam que ele tava fazendo alguma coisa ali e conseguiram pegar ele segundos antes dele conseguir fugir. Então ele tentou, né, mas a prisão tem todo um negócio, tem muitos olhos em cima dele, porque é o Raymond Reginald, procurado pelo FBI, então ele tentou, ele não conseguiu. Agora a nova pergunta aqui é da Dessa Bianchim, eu acho que pronunciei o sobrenome certo, se eu não pronunciei, desculpe, mas ela fez uma pergunta que eu tenho certeza que muitos fãs de The Blacklist estão se perguntando também, muita gente mandou lá no Instagram inclusive, se eu acho que esse Reginald que a gente conhece era a Katarina que se transformou nele com cirurgias e tal. Existe muita gente que acredita ainda nessa teoria, e de novo, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card pra vocês irem lá assistir, sobre tudo que eu acho sobre isso, mas não,
Não, eu não acredito que seja verdade, mas sim, eu acredito que seja uma possibilidade. Entre tantas outras que existem, eu acho que é a menor delas, mas eu não descarto, porque tem algumas coisas muito estranhas em volta disso, sim, e pode ser sim uma verdade, mas eu não quero acreditar que seja a resposta para as nossas perguntas. A próxima pergunta aqui é sobre a produção da série. O Ítalo perguntou quais foram os outros atores que fizeram um teste pro elenco, né, pro papel do Raymond Reddington. E assim, eu não tenho informações de todos os atores. A única coisa que eu sei é que eu cheguei a falar, eu tenho um vídeo de curiosidade da Blacklist aqui, gente. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar aqui no card também. Nesse vídeo eu comentei que teve um ator que foi revelado, pelo menos que quase foi o Raymond Reddington, que foi o Kiefer Sutherland, que é muito conhecido lá pela série 24 Horas, que ele fez o Jack Bauer, ele fez a série Touch também recentemente. E na época que ia começar a Blacklist, tinha acabado de terminar a Touch, ele tinha acabado de terminar de gravar, então ele queria um descanso ali, ele acabou não aceitando o papel, e aí chamaram o James Spader, acho que uma semana, poucos dias antes ali de começar as gravações de The Blacklist, e ele acabou ficando com o papel. Agora eu também não sei se tiveram outros atores que fizeram esse teste. Agora a próxima pergunta, mano, eu achei uma ótima pergunta da Nega Santos. Ela perguntou se eu acho que o desfecho do Raymond Reddington na série pode ser igual ao cara original, né? O criminoso real que possivelmente originou a história do Raymond Reddington. Eu vou tentar deixar aqui no card também, porque eu já não sei quantos vídeos eu coloquei no card, só pode pôr 5. Então se não tiver aqui, tá na descrição. Quando eu comentei sobre a vida desse cara real, tem um filme sobre a vida dele também, que era o James Wilder Bulger. Ele também criou todo um império do crime, tem muitas coisas que são parecidas com a história do Raymond Reddington. Ele foi preso eventualmente, ficou na cadeia até os 89 anos, quando ele foi encontrado morto, foi assassinado dentro da prisão. Mas como eu já comentei aqui que eu acho que o final do Reddington vai ser morrendo ali pela doença dele, então não acho que vai ser esse mesmo desfecho do criminoso real. Mas seria muito legal se acontecesse também. Se não for pela doença, eu acho que eu gostaria que tivesse essa ligação aí de ele ser preso, ficar muito tempo na cadeia e acabar sendo assassinado por lá. Eu acho que seria um final triste pro Reddington, né? Então eu acho que não vão fazer isso, mas não é descartado também. Seria bem interessante se tivesse esse esquema aí. Chegando aqui no finalzinho do vídeo, temos a pergunta da Vitória. Não é um spoiler, porque é fora de contexto, então quem não assistiu não vai entender direito. Mas ela perguntou o que eu achei ali da despedida do Reddington com o Dom, né? Teve um momento de despedida ali entre eles dois. Quem não assistiu não sabe do que eu tô falando, mas quem assistiu sabe. E aí ela perguntou se reforçou a teoria do Renderina, que eu acho que é o nome dado pra quem acha que o Reddington é a Catarina, né? Assim, o que eu acho sobre essa despedida, as coisas que foram faladas ali, os movimentos, os gestos, principalmente do Reddington. Se a gente olhar com olhos de quem acredita nessa teoria, mano, reforçou muito. Porque o jeito que ele fala algumas coisas dá a entender que ele fala da Catarina na terceira pessoa, mas pra esconder o fato de que ele é ela, né? Que ela tá ali naquele momento, mas que ele não poderia contar pro Dom naquela hora e tal. Então, se você olhar com os olhos de quem acredita nessa teoria, sim, reforça e muito. É mais um ponto ali pra gente colocar nessa teoria. Agora, pra quem não acredita, que é o meu caso, eu acho que ele falou só aquelas coisas realmente pra dar uma tranquilizada no Dom e tal. Eu vejo mais por esse lado. Mas sim, pra quem acredita na teoria, eu acho que deu uma reforçada. E agora a última pergunta do vídeo, ela vai ter spoiler sobre a 8ª temporada, que é uma pergunta da Nikiele Ribeiro. Ela perguntou se eu realmente acho que a Catarina morreu, lembra que eu já tinha falado disso nesse vídeo, e se eu acho que ela realmente é a mãe da Elizabeth King e tal. E aproveitou ali o espaço pra falar que ama meus vídeos. Obrigado, Nikiele. Eu espero que eu esteja acertando o seu nome, mas eu tô lendo ali do jeito que tá no nick. E assim, eu acho que ela morreu sim, porque realmente deu a entender que ela não morreu, que o tiro foi meio que pro lado, quase que no ombro, ela caiu, pegaram o corpo dela ali meio estranho, colocaram no carro. Então sim, ela pode não ter morrido, o Reddington pode ter sequestrado ela pra conseguir respostas ou pra conseguir alguma coisa, pode ser esse final sim, mas eu acho que não. Eu acho que ela realmente morreu, primeiro, porque eu não acredito que ela seja a verdadeira Catarina, então não faz sentido ela continuar na série. Segundo, porque o episódio foi Catarina Rostova conclusão. Se já concluíram a história dela, não tem por que ela continuar na série, senão ia ter que ter um outro episódio ainda falando sobre ela. Então existe uma chance de ela estar viva, mas eu acho que não é o caso, entendeu? Agora eu quero saber o que você acha. Você acha que ela tá viva? Você acha que ela é uma impostora? Você acha que é a verdadeira Catarina? E o que você achou desse vídeo? Você quer que eu faça mais assim respondendo perguntas? Perguntas respondidas. Se você tiver alguma outra de The Blacklist, deixa aqui nos comentários, porque agora eu vou mostrar pra vocês o calendário com um pouquinho mais de calma. Não quis colocar antes pra não estender demais o vídeo, caso você não tivesse interessado, mas agora você tá aqui até esse final porque você ficou interessado e quer saber como você pode ter o seu calendário aí na sua casa também, de séries. Minha Vida é uma Série, esse aqui original foi eu que fiz. E, mano, eu levei uns dias aí pra fazer e cada mês vai ter uma série diferente. Aqui em janeiro a gente tem Friends, em fevereiro já é o mês de The Blacklist. E aí todos vai ter aqui, ó, vocês estão vendo? Tem uma imagem, né, toda bonitinha trabalhada que eu montei. Os dias, tem os feriados, que nem todos são, os feriados mesmos nacionais estão em vermelho. E os pontos facultativos, né, as datas especiais estão em amarelo. E aí tem a explicação aqui. Aqui dia 16 é carnaval, quarta-feira de cinzas no dia 17. E aí também embaixo tem uma frase que remete à série que está aqui nesse mês. Então aqui tem uma frase de The Blacklist. E aí a gente vai para março, La Casa de Papel.
Aí vamos para abril, Brooklyn Nine-Nine. Maio, Sons of Anarchy. Junho, The Big Bang Theory. Julho, Modern Family. Agosto, Grey's Anatomy. Setembro, Game of Thrones. Outubro, Supernatural. Novembro, Stranger Things. E dezembro, para fechar, How I Met Your Mother. Todos têm a imagem, como eu falei, uma frase aqui bonitinha. Aqui ó, tá meio molenga porque eu fiz em folha sulfite. Foi só para meio que saber como é que ia ficar, mas eu vou fazer uma folha mais bonitinha. E aí como é que você pode fazer? Ah, tem também um que eu fiz na horizontal, que é aqueles de mesinha de escritório para ficar assim. E aí vai passando as folhinhas, tem um outro formato, mas é a mesma ideia. A imagem, as datas e a frase aqui embaixo. Aqui de Friends e o segundo, The Blacklist. Mesmo esquema, só que feito na horizontal para ficar na mesa assim bonitinho. E aí como é que faz para vocês terem esse calendário aqui também? Eu fiz ele de forma digital, eu ia fazer como um presente para vocês de fim de ano, mas mano, deu muito trabalho, então eu tô cobrando um valor simbólico de R$3 para quem quiser. Mando para vocês em PDF, aí você escolhe tanto essa versão quanto essa daqui, você pode escolher a sua, e aí eu mando para você, e eu tô aceitando lá pelo PicPay, é o valor de R$3, você procura lá, @LukeSmith, tudo junto, faz a transferência dos R$3, tira um print e me manda pelo Instagram ou pelo Twitter, que aí eu passo o link para você poder baixar o seu. E aí você pode imprimir na sua casa, você pode imprimir quantos você quiser. Se você quiser as duas versões, eu faço por R$5, os dois. E aí eu te mando nas duas orientações para você poder imprimir na sua casa. Ou se você quiser também em alguma gráfica perto da sua casa, que é o que eu vou fazer nos próximos dias aí, colocar num papel de foto para ficar mais bonitinho, vai ficar muito melhor. Então se você gostou e se interessou, é só me procurar lá no PicPay. Se você não tem PicPay, me procura na DM que eu passo também, a gente pode ver por Pix ou ver uma outra forma aí de fazer essa transferência. Fechou? Conto com vocês. Se você gostou desse calendário, adquira já o seu calendário para 2021. Comenta aqui embaixo, não esquece de antes de sair do vídeo clicar aqui nessa bolinha para se inscrever. Vem achar outro vídeo que eu vou deixar deste lado aqui. Aqui em cima tá aquela playlist que eu falei, dos vídeos que eu faço aqui de The Blacklist direto. Semana que vem vai ter mais vídeos, então fica aqui comigo sempre. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!